Olá pessoal, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui mais uma vez ao vivo no Facebook, na oração da madrugada. Estamos com a mesma camisa do vídeo passado, porque nós temos duas camisas dessa do encontro com Deus, e são as camisas que comumente eu uso para dormir, tá? Não é que eu só tenho essa, não. Eu tenho duas dessas. Mas enfim, estamos aqui. São por volta de quase 5 horas da manhã, da noite de quinta para sexta, já é sexta-feira. E eu tive um sonho ainda há pouco que me despertou, me chamou a atenção para orar. Um sonho muito forte, um significado muito importante. Eu sonhei que eu estava em um lugar, uma pessoa estava morrendo ou tinha morrido, e chegava um conhecido, um irmão, talvez hoje esteja morando em Imperatriz, no Maranhão, se não me tarda a memória. Nós nos conhecemos na construção civil. Irmão Antônio, ele morou durante anos aqui na cidade de Tucuruí, o pai dele é daqui, a família da esposa dele também é daqui. Parece-me que ele está na cidade de Imperatriz, no Maranhão. E espero que ele veja esse vídeo, nós somos amigos no Facebook. E no sonho, o irmão Antônio me chamava a atenção dizendo que um outro amigo conhecido nosso também da construção civil estava hospitalizado. Estava hospitalizado com Covid-19. E que ele tinha visitado esse conhecido lá no hospital. E esse conhecido já estava quase sem fala. Mesmo assim, ele ainda bocejou no ouvido do irmão que ele queria conversar comigo. O convalescido no hospital cochichou no ouvido do irmão, porque quem quisesse ouvir ele falar tinha que encostar no ouvido perto da boca dele. E ele dizia assim: eu quero falar com o irmãozinho. Quero ver o irmãozinho. Era assim que esse companheiro me chamava. E o irmão pegava no meu braço, sacudia e dizia assim: o Abelardo disse que quer falar com o senhor. O Abelardo quer falar com o senhor. O Abelardo está morrendo. Ele quer falar com o senhor. E eu fui até o hospital. No sonho eu fui até o hospital. E chegando ao hospital, o convalescido cochichava no meu ouvido. Eu baixava, o médico dizia assim: é você o irmãozinho? Eu dizia: é, sou eu, o irmãozinho que ele fala. Ele me conhece por esse nome. O médico olhava para mim e dizia assim: ele não para de dizer, quero falar com o irmãozinho, quero falar com o irmãozinho. E eu encostei perto daquele cidadão, daquele irmão, daquela pessoa. Na verdade ele ainda não é crente. E dizia assim: meu amigo Abelardo, sou eu, irmãozinho, eu estou aqui. Eu até acabei falando o nome da pessoa, não era para falar. Mas agora já foi, tá ao vivo. E ele dizia assim: eu estou morrendo, eu quero ir para o céu. Como é que eu faço? Me ajuda. Eu ainda não morri porque eu desejei no meu coração falar com o Senhor. Eu quero ir para o céu, irmãozinho. Me ajuda. Como é que eu faço? E eu falei para ele assim: você precisa primeiro crer. Ele disse: eu creio. Eu creio. Eu ouvi o Senhor falar na obra e eu creio. Eu nunca esqueci do que o Senhor falava
durante os minutos de DDS na obra. E eu creio, eu não levei a sério lá, não vivi, mas eu creio. E eu quero ir para o céu, não deixei para o inferno. E eu dizia assim para ele: você não vai para o inferno. Cochichando, falando baixinho, bem baixinho. Tinha que chegar muito perto dele para ouvir o que ele falava. E dizia: você não vai para o inferno, vai para o céu. Escute o que eu vou lhe dizer e repita comigo tudo o que eu lhe falar. E eu induzia ele da forma que eu aprendi a confissão ao nome de Jesus. Minha cabeça está coçando aqui porque no último vídeo eu estava meio arrupiado. Eu fui lavar o cabelo ali, lá passou a pentear e está coçando a cabeça. Enfim, eu induzi aquela pessoa à confissão ao nome de Jesus. Ele confessava o nome de Jesus e morria. No final, ele segura na minha mão e ele dizia assim: obrigado, irmãozinho. Eu estou vendo Jesus que veio me buscar. Tem 2 anjos do lado dele. E eu pensava comigo de falar algo para ele e baixava para falar ao ouvido dele, dizendo assim: vá em paz, nos vemos nos céus. E eu baixei. Quando eu disse vá em paz, ele repetiu comigo a segunda parte da frase e nós falamos junto. Quando eu disse vá em paz, ele disse obrigado. E a segunda parte da frase que eu falei foi: nos vemos nos céus. Nós falamos juntos, nos vemos nos céus. E ele descansou, fechou os olhos e descansou. Me perdoe, eu sou muito emotivo, muito chorão. Eu sou pastor há mais de 10 anos, como já citei para vocês em outro vídeo das redes sociais. Sou casado há 20 anos, vai fazer 21 anos agora, dia 24 de março. Sou muito abençoado com o meu casamento. E nós temos 5 filhos. E eu levo muito a sério a palavra de Deus. Antes de abrir o vídeo e começar a gravar, eu fiz uma primeira oração. E eu pedi para Deus uma palavra. Não é muito do meu hábito abrir a Bíblia, pedir a palavra e abrir a Bíblia. Mas eu também não tenho o costume de abrir a Bíblia e se sair no livro de Jeremias, Ezequiel, um desses profetas aí que fala sobre juízo, eu fechar de novo e dizer não era comigo, não era para mim, não era aqui, e abrir no livro de Salmos, não. Onde abrir eu leio. E a palavra saiu no livro do profeta Jeremias. Eu tive um outro sonho que envolvia o governo de Tucuruí e autoridades. Não vou falar sobre o outro sonho, mas não vou falar aqui. Vou falar no momento certo, na hora oportuna e para as pessoas certas. Texto bíblico que saiu a palavra, estou aqui tentando ler porque a minha vista está embaçada. A página da minha Bíblia é amarelada. O papel é um papel amarelo. E esse horário é um horário ainda não muito bom para mim ler. Jeremias,
capítulo 23. Olha o que diz o texto bíblico. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Essa palavra é muito forte. É mais forte do que... É tão forte quanto a próxima, seguindo no mesmo capítulo, que nós vamos ler também. É um assunto muito sério. Pastoreio. Nós pastoreamos há mais de 10 anos, vai fazer 11 anos. E é um assunto muito sério. Pastorear. Um dia desses, conversando com um pastor amigo meu, e ele falava sobre a diferença do ganhador de almas e do pastoreador. E realmente a diferença é muito grande. O ganhador de almas, ele ganha a alma, traz para a igreja. Se ela der um pouco de trabalho, ele visita ali. E logo ele diz assim, já fiz a minha parte, não quer? Larga de mão. Esse é o ganhador de almas. O pastor de verdade, o bom pastor, não. Ele vai lá, visita aquela pessoa, insiste, vai lá, visita de novo, insiste. Enfim, enquanto houver um fôlego de vida na vida desse pastor e na vida dessa pessoa, o bom pastor, pastor de verdade, ele está lá insistindo. Alguns anos atrás, veio para a nossa congregação no bairro Jardim Colorado, um homem crente, desviado, se reconciliou, e junto com esse homem, sua esposa e muitos males. Esse homem constantemente pecava, desobedecia, tinha uma fraqueza muito grande, e constantemente ele caía endemoniado. Nós lutávamos com ele endemoniado quase todos os dias. Quando não era na congregação, era na casa, porque a esposa me ligava e a gente ia com os obreiros para lá para expulsar o demônio. E os demônios sempre falavam na boca dele que queriam levar a alma dele para o inferno, e era para me largar, para me soltar ele, porque senão os demônios acabariam com ele, comigo, com a minha família e com a igreja. E nós relutamos e resistimos, sempre respondendo audazmente aos demônios, dizendo que não largávamos. Enquanto ele estivesse vivo, nós estaremos lutando por ele, em nome de Jesus. E nós lutamos por ele até que um dia ele entregou os pontos e se suicidou. Nós sofremos muito durante meses até que isso aconteceu. Fugiu do nosso alcance. Eu entendo que esse é o meu papel, essa é a minha responsabilidade, esse é o meu chamado, a minha vocação. Lutar pela alma, pela vida, insistir pela alma, pela vida, enquanto esta vida, esta alma estiver aqui no nosso meio. O preço é caro. Essa jornada é árdua, espinhosa. Mas enfim, não quero
ter que ler esse texto bíblico de Jeremias 23, do versículo 1 até o versículo 4, e me sentir culpado, me sentir como um desses pastores. Quero ter minha consciência em paz, quero ter minha consciência limpa, quero ter paz espiritual, paz interior, paz de alma e de espírito, quero ter paz com Deus, de que fiz o meu papel, cumpri a minha missão. Quero, no fim da minha carreira, no fim da minha vida, quero fazer minhas palavras do apóstolo Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé. O próximo texto bíblico que nós temos para meditação também fala, pastores. Nos últimos anos, as igrejas evangélicas se expandiram, se esparramaram por toda a cidade de Tucuruí. E cresceu muito o número de igrejas evangélicas. Isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A maioria delas formadas por pessoas irresponsáveis, sem compromisso. Infelizmente, se intitularam pastores, não estudaram, não se prepararam, não buscaram a Deus, não foram chamados, não foram enviados, mas se auto-intitularam pastores e abriram igrejas de forma irresponsável e estão gerando pessoas conturbadas de forma irresponsável, imatura e prematura. Eles estão aqui dentro do segundo texto, seguindo lá no versículo de número 9, diz assim: quanto aos profetas, meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das palavras de sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. E os pastos do deserto se secam, pois a tua carreira é má e a tua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios. Na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal. O ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi e loucura profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Vamos corrigir aqui. Voltando para o versículo 13, diz assim: dos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Perdoe-me a má interpretação do texto. Bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor.
É uma palavra muito dura, um alerta para os nossos dias. Em meu sonho, uma pessoa estava convalescendo de Covid-19 e descansou. Quantas mais pessoas estão convalescendo, estão morrendo, estão partindo, estão sendo levadas por essa doença, que muitos dizem, doença maldita. Será que ela não seria para ser doença bendita? Para chamar a nossa atenção, para nos despertar, para que possamos nos voltar mais para o Senhor todos os dias, procurarmos a casa de Deus, procurarmos uma igreja e ouvirmos atentamente o que está sendo pregado. Compre uma Bíblia e vá para uma igreja, procure uma igreja. Leia esta Bíblia e compare o que está sendo pregado com o que está escrito na palavra. Cuidado com esses pregadores deste último século, que andam dizendo, eu vi, eu isso, eu aquilo. Eis que eu vejo, eis que isso, eis que aquilo. As igrejas estão se transformando em terreiros de macumba, onde se o pregador não pular, não gritar, e não for cheio do reteté, e não tiver sapateado de fogo, ele não é bem recebido. Alguns pregadores já estão deficientes. Quando chegam na nossa igreja, eles começam a dizer, a igreja não está entendendo. Eles começam a dizer, a igreja não está recebendo. Você entendeu? Não, peraí, você não entendeu. Quem não entendeu foi ele. Não tem a unção, não tem a direção do Espírito Santo. É um carnal. Depende de um fundo musical. E depende do som de glória da igreja, para que ele continue se achando o cara no altar. A igreja foi e sempre será para mim um termômetro. Mas eu não preciso sacudir esse termômetro. Eu não preciso ficar provocando a igreja para dar glória a Deus. Eu não preciso pregar com um controle remoto, dizendo, dê glória a Deus, faça isso, faça aquilo. Pregue na unção, na direção do Espírito Santo, pregue a palavra, as sagradas escrituras, e o som de glória vai vir com certeza. O Espírito Santo em você, de verdade, vai ser canalizado no rumo da igreja. E a igreja vai responder. Vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra, vai te converter, que tu não é convertido, porque se tu fosse, tu entendia isso. E para de brincar no altar, para de agir como falso profeta, como herege. Cuidado com quem você coloca no altar da igreja para pregar. Aquele que está na unção e na direção do Espírito Santo não precisa do som de glória para ele continuar pregando, se sentindo bem. Ele se sente bem e continua pregando com o som de glória, que é uma reação provocada na igreja pelo Espírito Santo na vida dele. Se a igreja não está sentindo, é porque não tem nada de unção de Deus nele. Se a igreja não está sentindo, não está se mobilizando voluntariamente ou tocada pelo Espírito Santo, é porque o pregador que está no altar é um falso profeta, é um mentiroso. É assim que acontece na porta do céu. Quando eu estou bem com Deus, eu vejo o resultado na igreja. Eu sou canal. De que eu sou canal? Da verdade, da mentira, do engano? Da unção de Deus, da presença de Deus, da verdade salvífica? De que você é canal?
Olhe para isso. É assim que eu comparo o pregador e o pastor em cima do altar. Um L. Um tubo L. Um tubo L. Com esta ponta apontada, esta ponta do cano apontada para o céu, para receber a unção que desce aqui e sai aqui, nessa outra ponta do cano que está apontada para a igreja. E o que entra nessa ponta do cano, na cabeça do pastor, no coração do pastor, do pregador, tende a sair aqui nesta outra ponta. Se aqui nessa curva não tiver uma sujeira chamada pecado, adultério, prostituição, mentira, engano, heresia, carnalidade. Se o cano não tiver entupido, pastor, a unção é derramada aqui e jorra aqui na igreja. E a igreja devolve com som de glória, de aleluia, de adoração, de exaltação. E entra aqui, sai aqui e sobe para o céu. E eu não preciso ficar com controle remoto. Dê glória a Deus. Você entendeu? Dê glória a Deus. Você entendeu? Diga aleluia. Sacode irmão do teu lado. Não sou contra que isso aconteça. Às vezes é preciso dar uma sacudida. Mas todo dia, todo culto, toda pregação, em toda igreja que você chega, vá se converter, meu amado. Vá orar, vá jejuar, vá se consagrar. Está aqui a palavra do Senhor para a igreja se despertar, para o povo se despertar e buscar a Deus. Todos nós, com a Bíblia na mão, no coração, na mente, nos lábios, nos olhos, nos ouvidos, no olfato, em toda a nossa vida, em toda a nossa existência. Deus não quer somente o seu coração. Ele quer seu coração, sua mente, seus lábios, seus passos, a sua mão, a sua aliança, o seu compromisso firmado. Ele quer o seu tempo. Ele quer a sua vida. Ele quer tudo. Porque foi comprado tudo lá na cruz do Calvário com o sangue de Jesus. Ele deu tudo por você. Ele quer tudo de você. E quando você der tudo de você para Ele, você vai ter tudo que você necessitar, tudo que você precisar dele. Fica com essa palavra, fica na paz, que Deus te abençoe. Procure uma igreja, vai te reconciliar, vai aceitar Jesus Cristo, vai te consertar, vai buscar a Deus. A porta do céu está aberta, terça, quinta e domingo, Avenida Brasil, Serra Azul, número 27A. E nós estamos lá de braços abertos para ouvir você e para falar a você do amor de Deus, da volta de Jesus Cristo dos céus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.